já de volta ao Vivo em Cores. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. É bom demais estar com você. É bom demais ter você conosco nessa programação especial. Quero mandar um abraço carinhoso aí ó, a todo o pessoal de Quixabeira, na Bahia, acompanhando o programa Padre Hilton. Comunidade, que maravilha, que Deus abençoe, viu? Conosco aqui o Dr. Francisco Viana, ele é médico geriatra, mas também especialista em biofísica. E o assunto de hoje é esse estresse eletromagnético. Você que está chegando agora, celulares, tablets, computadores, micro-ondas, tudo isso, até que ponto isso prejudica a nossa saúde pela irradiação, pela radiação aí dos elementos que compõem cada aparelho. Doutor, aqui é Lenir Pereira de Pádua, de Brumadinho, Minas Gerais. Obrigado, Lenir, que Deus te abençoe. Ela está perguntando qual é o maior malefício de uma criança brincar com o celular o dia todo. Porque aperta e abre a janelinha, isso e aquilo, e sai musiquinha, etc. Então, muita criança chora e para de chorar justamente porque lá o pai e a mãe dão o celularzinho. Até que ponto isso ajuda? Só vou dizer para... Lenir. Muito obrigado pela pergunta, olá. Na Suécia é proibido o uso de celular em criança com menos de 7 anos. E também os pais aconselham a não usar muito. Quer dizer, para a criança, o efeito pelo próprio crescimento do estresse eletromagnético, não só do celular, mas de outros aparelhos eletrônicos, é muito importante se considerar que uma criança não deve usar o celular. Menos de 7 anos não deve usar. Olha que maravilha, você que tem filho pequeno, eu tenho um sobrinho de 4 anos, ele é vidrado nessas coisas. Então, cuidado, mamãe, papai, cuidado. Tem que começar a educar, a afastar as crianças nesse sentido, porque elas são muito vulneráveis a isso, muito próximo, vai afetar a visão, etc, e outras complicações. Então, cuidado, manere, dê um jeito aí de, aos poucos, tirar ou limitar um tempo para isso. É importante colocar limite, é o pai e a mãe que manda, não é criança, viu? Doutor, aqui, o Lauro Domingos Postal de Campinas, São Paulo. Obrigado, Lauro, Deus te abençoe, obrigado pela participação. Ficar exposto em frente ao micro-ondas ligado é perigoso? Ou seja, o micro-ondas está ligado, vai esquentar um leite, vai esquentar o pão, vai esquentar o café, doutor. Ficar lá na frente dele é perigoso? Bom, o micro-ondas, você sabe, né? Ele esquenta por vibração molecular. E, na realidade, ele tira toda aquela parte, desnatura os alimentos, né? O micro-ondas, na realidade, ele torna o alimento insonso. Agora, se você ficar perto, você está recebendo uma onda, micro-ondas, né? Não só das comunicações, também tem micro-ondas, né? Mas o micro-ondas da cozinha, nós não aconselhamos micro-ondas. Doutor, uma vez eu li uma reportagem que lá nos Estados Unidos, assim, de uma pessoa que estava assim, cozinhou o fígado, né? Talvez ficou muito próximo, né? Agora, a gente não aconselha, micro-ondas você tem que se afastar. Se você precisar usar por uma questão de praticidade, use e você vai ter que ter uma certa interação de coisas que você pode levar ao micro-ondas ou não. Mas o vidro, o pirex, né, na realidade pode ser levado. Coisas metálicas são proibidas, né? Outras coisas que emitem radiação ou aumentam a radiação do micro-ondas, né, alumínios, etc., um pouco de cuidado. E também o micro-ondas deve ser uma distância pelo menos de 2 a 3 metros quando você está fazendo. Liga e sai de perto. Existe uma tela protetora, né, que vai fazer com que aquelas micro-ondas rebatam e voltem, né? Existe uma caixa protetora, etc, né? Agora, não é só ligar e sair perto, não é de repente verificar se o aparelho também é novo, se já não está vazando, se não tem lá 30 anos, etc. Exatamente. Cuidado, né? Exatamente. Doutor, eu terminei, eu estava quase esquecendo, mas não vou passar batido não. Pessoas que usam algum tipo de metal na boca, alguma coroa, enfim, na boca e fixo, isso também ele acumula radiação? Emite radiação, doutor? O metal em si, não. Mas o campo eletromagnético externo, sim. Olha, como assim? Se você tiver um campo eletromagnético, uma poluição muito grande, eu posso contar histórias de um paciente meu que tinha uma coroa e ele ficava escutando o rádio FM dentro da cabeça. Ele fez o efeito do rádio galeno, que nós brincávamos na infância, que era um rádio com diodos que você colocava na tomada, no neutro da tomada, e você colocava a ouvir o rádio galeno, que é com cristal de ressonância. Então, essa pessoa realmente tem que fazer um saneamento, talvez trocar isso por um outro metal, ou por exemplo, cerâmica, etc. Ou verificar as fontes, não ficar exposto a essa região
onde o cruzamento desses campos eletromagnéticos é muito intenso. Isso acontece, doutor, a gente vê muito isso, você falou de escutar frequências de rádio, por exemplo, em comunidades, eu digo assim, igrejas, você está com o microfone ligado e está ouvindo a rádio FM lá da cidade, enfim, no sistema de som da igreja. Interferência. Isso é interferência. Essa mesma interferência, a gente usa didaticamente para explicar, é o que acontece no nosso metabolismo, ou no nosso organismo. Os campos eletromagnéticos não naturais, muito fortes ou sutis, interferem nas reações do nosso organismo. Se ele tiver o ritmo natural, ele pode até curar. Nós chamamos isso de biorressonância. Ressoa um ritmo natural semelhante ao da natureza, não é? Interessante, hein? Ele pode curar. Mas se for um ritmo sem modulação, um ritmo fixo, é aquela pessoa que fala no fundo da sala, é um campo de interferência. Doutor, a gente viu que colocar o celular no bolso da camisa, próximo ao coração, a gente sabe que é prejudicial. Mas tem gente que não usa no bolso, mas tem gente que na camisa, usa na calça, próximo, né, na região frontal. Isso, o fato de estar ali, a genitália, interfere também, doutor? Sim, existem estudos, inclusive o professor Halak, que é um dos grandes médicos andrologistas, de casos de infertilidade em homens e mulheres que usam o celular por muito tempo próximo aos órgãos genitais, no caso internos ou externos. E você também ficar com o celular aqui na calça, a gente não recomenda. Eu já vi pessoas que têm dores renais, em que quando nós removemos esse celular, e dos antigos eram piores ainda, porque emitiam mais radiação ainda, não é? As dores cessam. Então, aqueles sintomas que você procurou de toda maneira e não achou uma causa, pense sempre na causa, pode ser um estresse eletromagnético. Doutor, aqui, dores, o senhor falou de dores aqui. Olá, Frei, parabéns pelo programa. Há alguns anos comecei a notar que todas as vezes que eu manuseava o mouse do computador, tinha dores terríveis da mão que estava em contato com o mouse. Eu perguntava às pessoas que tinham contato com o mouse se também tinham dores nas mãos. E elas respondiam que não, e até riam de mim. Parei de perguntar a essas pessoas, mas ainda sinto dores, né, quando tenho contato com eletrônicos. Afinal, é possível ter essa sensibilidade? Pergunta a nossa amiga Leide de Brusque, Santa Catarina. Obrigado, Leide, pela pergunta. Fez a pergunta, vai ouvir a resposta. Leide. Se você pegar uma câmera termográfica, aquela que mede a temperatura do corpo, você vai ver que você tem um efeito térmico. Como eu disse, de 5 a 7, 8% da população em geral é alérgica à eletricidade. Então, pode ser que você seja alérgico à eletricidade. E depois desencadeou um processo de miofibralgia secundário pelo uso do celular, do computador, não só pela digitação, mas pelo campo eletromagnético que ele está presente. O doutor Francisco, aqui o senhor falou da coroa, né, do dente aqui. A Wanda Carvalho, obrigado Wanda, ela já está participando aqui também pelo Facebook. Quando o senhor fala de coroa, pensamos também em implantes e todo tipo de metal usado em tratamentos? Pergunta nossa amiga Wanda, doutor. Bom, esse assunto de implantes é realmente uma coisa a ser estudado, né? Existe o professor Lescher, de Munique, que é um grande estudioso, e ele já verificou que os implantes podem não ser tão seguros quanto parece. Não só na liberação de sutis de metais tóxicos, o paládio, por exemplo, outras coisas, né? Como criar campos de interferência que interferem com a circulação nervosa e vascular da boca. Então, tudo isso tem que ser muito bem estudado, né? E existem maneiras, né? Existem até equipamentos feitos na Alemanha que ele fala para tirar o campo de interferência. Entendi. São, como você disse, biorressonância eletromagnética curativa, em que você tira esse processo que existe. Agora, sempre cada caso é um caso, né? Exato. A gente, em geral, para fazer uma recomendação, nós temos que estudar o paciente como um todo. Não é? Exato, ver o biorritmo da pessoa, o metabolismo dela. Exatamente. Doutor, aqui o Gilberto. Obrigado, Gilberto. O Gilberto está representando todos os caminhoneiros. Um abraço a todos os caminhoneiros por esse país afora, viu? Durante a minha jornada como motorista de caminhão, sempre dormi com o rádio ligado. E até hoje ainda durmo com ele ligado na cabeceira da cama. Sinto os sintomas citados aqui.
Pode ser estresse eletromagnético? Pergunta nosso amigo Gilberto aí, caminhoneiro, doutor, que dorme com o rádio ligado. Então, nós sabemos que um dos problemas também do estresse eletromagnético são os microtrombos na parte vascular. E no caminhão, especialmente, quando você tem um motor muito próximo, toda a parte do chassi, onde você tem ali uma série de interações. E se você tiver, por exemplo, banco elétrico, existem casos de referência de processos de próstata e processos vasculares, fora esses outros sintomas, quando o indivíduo fica muito tempo exposto, não só ao rádio, mas à própria radiação dentro da cabine. Hoje já se tem protetores, né, que você coloca dentro dos automóveis, etc., que modulam esse estresse e melhoram a saúde também. Né? Doutor, e com isso também a gente mais ou menos responde aí a pergunta da Maria José Dias de Campinas. Obrigado, Ana Maria José. Ela está pedindo a benção, Deus abençoe. Se ouvir rádio por muito tempo próximo à cabeça, prejudicar a minha saúde, pois como não durmo bem, coloco o rádio no travesseiro e sempre ouço música até dormir. Essa é a dona Maria José. E a dona Olga Duarte, também de Campinas, olha que maravilha, pessoas que dormem com a TV ligada a noite toda também, isso pode prejudicar a saúde, né? Rádio e TV, doutor, ligado a noite inteira. Não aconselho que você durma com o rádio embaixo. Antigamente existia aquele radinho de pilha que a pessoa ia para o campo de futebol e vários problemas auditivos, inflamações e perda auditiva acontecia a pessoa ouvindo. Não só pelo barulho, mas pelo campo eletromagnético. Então, se você quer ouvir o rádio, põe um foninho de ouvido, etc. A televisão ligada depende da distância da televisão onde você está. A televisão dá aquela síndrome do sono, né? Eu, particularmente, às vezes até deixo a televisão para assistir daquele soninho, a gente vai e desliga. O importante é você ter, da televisão ligada, aqueles filtros, né, de linha, primeiro para filtrar a energia elétrica que passa ali, né? E uma distância, dependendo de 1 a 2 a 3 metros de distância da TV. Okay. Aí já não é tão lesivo, porque esse campo ele vai ficando menor, então vai ficando menos nocivo. Vamos às ruas, o povo tem voz, aqui o povo tem vez, o povo pergunta. Oi, meu nome é Edinalva. Quais são as doenças ligadas à poluição eletromagnética? Ai, doutor, para quem está chegando agora, quais são as doenças, principais doenças que podem chegar no nosso organismo por essa frequência toda? Então, nós falamos agora das microtromboembolias, quer dizer, na realidade você tem um processo de trombose nos pequenos capilares, se você está exposto há muito tempo, né? E quem viaja de avião, não só pela ficar sentado, mas também para o campo eletromagnético no avião é muito intenso, não é? Pode, em pessoas mais sensíveis, apresentar problemas circulatórios, dores de cabeça, falta de concentração, insônia, irritabilidade, dores musculares e processos inflamatórios em geral. Olha que interessante, como é bom, hoje o assunto é estresse eletromagnético, né? Se você tem alguma dúvida, por favor, faça, é sua oportunidade de você aprender, tirar a sua dúvida. Na hora de você orientar alguém, você se orienta com propriedade, porque você ouviu aqui de um dos maiores especialistas no assunto, um estudioso nessa área, doutor Francisco Viana. Doutor, gostaria de ouvir a sua opinião a respeito dos colchões. Existem colchões magnéticos com infravermelho, longo e curto, e que depois que passei a usar, tive dores pelo corpo e várias infecções urinárias. Pode ser para fazer uso do colchão? Pergunta a nossa amiga Rita, que mandou um e-mail para a gente, doutor. Olá, Rita. Muito obrigado pela sua pergunta. Nós achamos o seguinte, sempre que você quer ter um efeito terapêutico bom, você jamais deve deixar ligado na tomada, nenhum cobertor elétrico, nenhum colchão magnético, etc. Muitas pessoas começam a sentir-se bem e depois existe, como tudo na vida, o efeito contrário, não é? Nós não vamos falar mal do colchão, isso pode ajudar. Nós vamos falar mal daqueles colchões que são ligados na tomada. Colchão elétrico, colchão magnético, aquecedor, cobertores elétricos, não aconselhamos. Obviamente, o campo tem que ser natural e se o colchão reproduzir de forma natural, como eu disse, ritmada, um campo eletromagnético saudável, ele pode ajudar na saúde. Mas dormir sempre em cima daquilo,
não aconselho olha, muito. gente, né? É claro que nós não estamos falando de marcas, etc., mas assim, dos benefícios e malefícios para a saúde. Às vezes, assim, a propaganda você faz o que quiser. Você diz o que quer, enfim, mostra, faz arte, etc., mas até que ponto isso, na voz de um especialista, né, pode trazer consequências à saúde. Então, fiquem atentos a esse sentido. Doutora, aqui mais uma pergunta chegando aqui, a Alessandra, obrigado, Alessandra, pela participação. A sua bênção, Frei, Deus abençoe. Gostaria de tirar uma dúvida com o doutor Francisco. Nosso corpo possui campos eletromagnéticos naturais. Ao entrar em contato com campos de eletricidade em câmeras de bronzeamento, também corre riscos de saúde, não só de câncer, como também de problemas neurológicos? E em relação às chapinhas e secadores, os mesmos também possuem campos eletromagnéticos? Obrigado pelos esclarecimentos. A Alessandra acompanhando o programa, doutor. Olá, Alessandra, muito obrigado pela sua pergunta. Foi uma pergunta muito interessante, não é? Barbeadores elétricos, secadores de cabelo, né? Você pode perguntar para os cabeleireiros, etc. A chapinha, se usar demais, vai fazer mal. Uma vez ou outra, claro, é pela incidência e pela, vamos dizer assim, quanto você utiliza. Todos eles têm campo eletromagnético. Então, sempre que a gente fala, se quer usar, usa, mas usa com sabedoria, não é? Doutor, aqui mais um e-mail chegando aqui, obrigado pelas participações aqui. Gostaria de saber do doutor Francisco se o medicamento homeopático sofre interferências do campo magnético, né? Heloísa Facina de Campinas acompanhando o programa, doutor. E os medicamentos homeopáticos? Sim, o medicamento homeopático, por ser muito diluído, eu sou homeopata também já há mais de 30 anos, né? Estudando as interações, ele pode vir a ser desnaturado sobre raio-x, campos eletromagnéticos fortes, né? Hoje já existem, vamos dizer assim, são coisinhas para você colocar o remédio dentro, né? Nós aconselhamos que o medicamento homeopático, pela sua natureza energética, seja colocado longe de campos eletromagnéticos. Ou, se você quiser, uma dica é colocar papel de alumínio e fechar o medicamento. O papel de alumínio protege contra os campos eletromagnéticos. Mais uma dica, então, revestir o medicamento, pode ser a cápsula, você coloca o tubinho ou o vidrinho, etc., com papel alumínio. Olha que maravilha. O Vanderlei Soares Gonçalves, de Governador Valadares, Minas Gerais. Obrigado, Vanderlei. A pessoa que não tinha o costume do uso do celular e, de repente, começa a usá-lo com muita frequência, pode levar a algum distúrbio? Pergunta o nosso amigo Vanderlei, lá de Governador Valadares, Minas Gerais, doutor. Vanderlei, tudo o que eu falei aqui é o uso exagerado. Se você usa pouco e sofre pouco efeito lesivo do campo eletromagnético, não há problema. Mas se você começa a usar de uma forma desmesurada, você sim vai apresentar sintomas. A nossa amiga Maria Auxiliadora Pereira, de Paraguaçu, Minas Gerais, obrigado, dona Maria Auxiliadora. Em frente ao meu quarto, diz ela assim, tem um transformador de eletricidade. Isso prejudica alguma coisa? Pergunta a nossa amiga Maria Auxiliadora, doutor. Sim, tanto prejudica que as pessoas que trabalham com transformadores, os próprios técnicos que reparam, eles têm que ter pausa quando utilizam e não podem ficar expostos muito ao campo do transformador. Então, existe uma distância, existe uma legislação, o Brasil já está começando nessa legislação, de distância para as instalações elétricas e eletromagnéticas. Os países mais avançados, a Suécia, a Alemanha, a Suíça, a Áustria, têm uma legislação muito rigorosa. Os Estados Unidos está começando a despertar para isso. Então, a gente fala que não deve ficar muito próximo, se distanciar de 4 a 5 a 6 metros. É o nosso conselho. Doutor, de Minas Gerais, vamos lá para o Rio Grande do Sul, lá na cidade de Alecrim, no Rio Grande do Sul, representado pela nossa amiga Vanessa Praz. Obrigado, dona Vanessa, Deus abençoe. Ela gostaria de saber se o estresse pode causar a queda do cabelo a ponto de dar manchas redondas sem nenhum fio de cabelo. Ou seja, essa radiação também prejudica os vasos capilares, provoca queda de cabelo, doutor, aí? Bom, a gente chama isso de queda de cabelo de alopécia, né? A alopécia tem muitas causas, hormonal, inflamatória, doenças do couro cabeludo, mas também causa vascular. Como eu disse, se o estresse eletromagnético provoca um entupimento dos pequenos vasos, uma constrição pela ação simpática que faz no pequeno vaso, pessoas mais sensíveis, cuja irrigação do couro cabeludo está mais deficitária,
podem sim apresentar sintomas de alopécia. O doutor, passa aquela aliança lá, doutor, assim. Isso. Gente, ó, aqui... Isso é a nossa pesquisa. Uma aliança. O doutor, eu já vi no dedo dele, tem uma aliança de casamento, tá aqui a esposa dele, a dona Adriana, a esposa do doutor Francisco, está aqui. Eles usam aliança de casamento no dedo, mas ele trouxe um anel aqui, uma aliança. O que será que isso que faz, hein? O que será que isso aqui faz? Quer saber isso e muito mais? Então não sai daí, no próximo bloco você vai saber. Esse é o Vídeo de Saúde. Volta já, só para você.